Eu estou aqui em Campinas, diante de um dos principais pontos turísticos da cidade, a antiga estação de trem, para falar a respeito de um assunto que Deus tocou no meu coração essa semana, que é sobre a fidelidade de Deus e a infidelidade do ser humano. Porque apesar de muitas vezes nós sermos infiéis a Deus, de nós provocarmos sua ira, de nós o chantagearmos, de nós muitas vezes exigirmos algo dele como se tivéssemos direito a isso, Deus acaba sendo fiel a nós, porque nos anos 90, mais ou menos, até nos anos 2000, surgiu um jargão no meio cristão brasileiro, no meio evangélico, chamado Deus é fiel. Muita gente começou a usar essa frase no carro, começou até a usar camisetas com essa frase, até tatuar no corpo uma frase como essa, como se Deus fosse obrigado a cumprir suas promessas, como se nós fôssemos mais importantes do que o próprio Deus. Mas mesmo assim, apesar de muitas vezes nós exigirmos as coisas de Deus, nós revoltarmos contra Deus por causa caso muitas vezes Deus não atende aquilo que é para nós, aquilo que nós pedimos ou mesmo exigimos, porque Ele quer somente o melhor para nós, porque somente Deus é eterno, nos conhece desde que nós nascermos, e exatamente por isso, somente Ele é capaz de nos dar aquilo que nós precisamos, porque Ele quer somente o nosso bem, mas nós infelizmente não entendemos isso. Eu gostaria de deixar com vocês alguns textos bíblicos que demonstram o quanto o ser humano é imperfeito, o quanto o ser humano é falho, o quanto somos dependentes da misericórdia de Deus, porque somente debaixo da misericórdia dele conseguiremos encontrar a verdadeira felicidade. E se você não entender os textos bíblicos que estão aqui nesse vídeo, porque a tradução que eu uso é a edição Almeida corrigida e revisada fiel, que eu pego da Bíblia Online. Mas se você quiser uma outra tradução, acompanhar esses mesmos textos bíblicos, as referências eu deixei aqui na descrição. Se você poderá ler a nova tradução da linguagem de hoje, a nova versão internacional, a mensagem, enfim, a tradução mais moderna, para poder ler esses mesmos textos bíblicos na versão que você preferir. O primeiro texto, como o local aqui é meio difícil, eu não mostrarei aqui o texto bíblico para vocês, até por conta do vento, do barulho, da desconcentração, mas eu falarei para vocês o texto, lendo aqui. Primeiro é de Romanos, capítulo 7, versículos 15 a 25, diz assim: Porque o que faço não aprovo, pois o que quero isso não faço, mas o que aborreço isso faço. E se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa, de maneira que agora já não sou eu que faço isto, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ora, se eu faço o que não quero, já o não faço. Já o não faço eu, mas o pecado que habita em mim. Acho então essa lei em mim que, quando quero fazer o bem, o mal está comigo. Porque, segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que batalha contra a lei do meu entendimento e me prende debaixo da lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Dou graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor. Assim que eu mesmo com entendimento sirvo a lei de Deus, mas com a carne a lei do pecado. Ou seja, a nossa carne nos leva ao pecado, porque como Adão e Eva pecaram, a humanidade inteira, os descendentes de Adão e Eva caíram na maldição do pecado, na condenação do pecado. Então somente por meio de sacrifícios, por meio de morte de animais, derramamento de sangue de animais, nós podíamos remir nossos pecados, só que é um sacrifício imperfeito. Por isso que Jesus Cristo veio a este mundo como Filho de Deus, como o único ser perfeito, e fez-se ser humano e veio a esta terra para entregar a si mesmo em nosso favor, em favor da humanidade pecadora. E portanto, nós não devemos nos apegar demais à carne, porque quando nós somos revestidos pelo Espírito Santo, quando nós somos verdadeiramente convertidos, lavados pelo sangue do Cordeiro, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Mas quando damos lugar à carne, a carne acaba nos induzindo ao pecado. Como diz aqui em Gálatas 5,
e 16 a 24. Digo, porém, andai em espírito e não com pereza, com concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esses opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como antes já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Então, se nós somos de Cristo, nós buscamos sempre nos afastar daquilo que é carnal, daquilo que é imoral, digamos assim. Porque, e uma coisa que eu aprendi é que o ser humano jamais deve tentar resistir contra a carne, porque nós podemos resistir contra o diabo, que ele fugirá de vós, isso é garantido pela Bíblia. Nós podemos nos abster das coisas do mundo e alcançarmos vitória sobre o mundo, mas nós não conseguimos resistir contra a carne, nós temos que fugir dela, porque os pecados da carne são mais traiçoeiros, porque nós confiamos em nós mesmos, nós confiamos na nossa própria capacidade e acabamos atraindo condenações sobre nós mesmos, porque acabamos nos esquecendo de Deus, acabamos deixando Deus de lado, confiando na nossa própria capacidade e acabamos pecando. É por isso que nós devemos manter sempre comunhão firme e constante com Deus, devemos manter-nos sempre unidos a Deus, fiéis a Ele, porque infelizmente nós, seres humanos, por nossos próprios esforços, nós não conseguimos resistir contra o pecado, devemos fugir dele. E se existe alguma coisa, por exemplo, no pecado da carne, como orgias de sexo, masturbação, infidelidade conjugal, o próprio homossexualismo, e devemos nos afastar, nos abster de tudo aquilo que nos induz a esse pecado. Se existe algo assim que, como alguma coisa na televisão, até algum esporte, qualquer coisa assim que nos atiça nessa área, na parte do sexo promíscuo, devemos nos afastar, devemos fugir disso, porque são coisas que certamente nos atrairão para aquilo que é errado. E a sociedade atual não consegue perceber isso, ela não consegue identificar isso, tanto que existem pessoas que pregam coisas totalmente contrárias aos princípios cristãos, como esta que eu estou acabando de ver aqui. O gênero está entre as orelhas e não entre as pernas, que é uma filosofia, que é uma das frases ditas pelos que são a favor do movimento LGBT, porque eles não conseguem entender a maravilha que é a criação do ser humano, a maravilha que é o corpo humano, tanto o homem quanto a mulher, que se Deus criou o homem e a mulher, foi por uma finalidade específica. Então, o ser humano, a mente humana é limitada demais para entender isso. É por isso que devemos ter a mente de Cristo, porque somente com a mente de Cristo conseguiremos entender aquilo que Deus tem reservado para nós. E para encerrar esse vídeo, eu gostaria de deixar com vocês 2 textos bíblicos, que é para que vocês entendam, uma vez por todas, que somente com a mente de Cristo, somente pensando como Cristo pensaria, claro que de acordo com aquilo que o Espírito Santo nos apresentar para nós, porque o Espírito Santo se amolda a nossa imperfeição, o Espírito Santo se amolda a nossa pequenez, a nossa limitação. E Ele nos permite compreender com a nossa mente aquilo que Deus quer transmitir para nós por meio da Bíblia, por meio da sua palavra, por meio de uma série de outras coisas. Então, para encerrar, eu gostaria de deixar com vocês textos da segunda carta de Timóteo, capítulo 2, versículos 1 a 13, que diz assim: palavra fiel é esta, que se morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se sofrermos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. E finalmente a primeira carta de João, capítulo 2, versículos 1 a 2, que diz assim:
Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se alguém pecar, temos o advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Portanto, se sua vida está destruída, se sua vida está arrasada, como essa estação, aqui tem uma estação abandonada do lado da rodoviária. O que sobrou da estação de trem, a antiga estação de trem de Campinas, está em ruínas. Se sua vida também está em ruínas, como essa antiga estação de trem, Deus pode restaurá-la, Deus pode recuperar aquilo que está em ruínas. Basta que você entregue sua vida a Cristo, renda-se a Ele, reconheça Jesus Cristo como o suficiente Salvador de sua vida, que Ele ajudará você a entender aquilo que a sua mente ilimitada não consegue entender. Porque por mais que sejamos infiéis a Deus, Deus é fiel a nós, basta apenas submetermos à vontade dEle e fazermos aquilo que é do agrado dEle, porque somente Ele sabe o que é melhor para nós. Então que Deus abençoe, que Deus oriente. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, adicione seus favoritos, inscreva-se no meu canal e até depende se quiser.